Oi, turma, bom dia. Vamos falar 3 dicas de oração para você que é distraído. 3 formas de rezar para você que se distrai muito como eu. A primeira forma de oração, na sua oração pessoal, é usar a sua imaginação. Porque se você usar a sua imaginação na hora da sua oração, você vai estar tirando ela de outras coisas e aí você vai conseguir controlar melhor. Então use a sua imaginação a seu favor. Normalmente as pessoas distraídas têm uma imaginação muito fértil e isso atrapalha se você estiver fazendo, sei lá, simplesmente em silêncio, né? Então, use a sua imaginação a seu favor, né? Quando você tiver, pegue uma passagem bíblica, se coloque diante de Jesus. Santa Teresa d'Ávila fazia muito isso. Se imaginava como uma mulher na beira do poço, né? E aí Jesus chegava e conversava e aí ela falava. Então use a sua imaginação, imagine Jesus na sua frente, né? Se coloque no lugar das passagens bíblicas, né? A passagem de Zaqueu, se coloca no lugar de Zaqueu, se coloca no lugar dos discípulos, se coloca no lugar das pessoas que estavam vendo Zaqueu subindo na árvore, né? Se imagina nas diversas situações e usa isso a seu favor, porque aí quando você se coloca naquela situação, Deus também toma, o Espírito Santo também vai te inspirar sentimentos e inspirações ali para você tirar lições da palavra de Deus para a sua vida, né? Essa é a primeira dica. Use a sua imaginação a seu favor. Jesus dormindo na barca, né? Sim, quantas vezes a nossa vida pode se tornar uma verdadeira barca agitada pela tempestade. Então se imagina Jesus, se imagina dentro da barca, se segurando para não cair fora da água, na água, virando de um lado para o outro. Se imagina Jesus dormindo e os discípulos, a situação, se coloca na barca com Jesus, vê ele lá dormindo. Fala com Jesus, Jesus, você não está se importando que a gente vai afundar aqui não? Usa a imaginação de várias formas. Essa é uma das dicas mais importantes que eu dou. Segunda dica, para você que se distrai muito, usa a palavra de Deus a seu favor, no sentido de reza com os salmos são orações. Então, para isso você precisa realmente conhecer o livro dos Salmos, né? Se você não conhece o livro dos Salmos, isso vai ser um pouco mais difícil, mas é mais um motivo para você tomar os salmos, ler os salmos e rezar com os salmos, fazer as palavras do salmo as suas palavras de oração, né? E ler e repetir, se colocar no lugar do salmista, né? Nos diversos momentos, né? Para os montes elevo os meus olhos, de onde virá meu socorro vem do meu Senhor, o Criador do céu e da terra, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Ou então que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. E tantos outros, né? E mesmo que você não se sinta, não, mas eu não estou me sentindo muito bem, então às vezes eu confesso, essa minha dor, a mão de Deus não é a mesma, está mudada, né? Eu me lembro dos grandes feitos do Senhor. E aí você coloca, né? Das profundezas eu clamo a voz, Senhor, escutai a minha voz, eu confesso essa a minha dor. E tantos outros salmos que elevam, né, no sofrimento, o próprio miserere, né, de misericórdia, Senhor, lava-me, serei puro como a neve. Tanto assim, usa os salmos como a sua oração, porque aí você lendo e rezando e colocando o seu coração e colocando a sua mente, colocando tudo que você tem ali naquela oração, vai ser mais difícil de se distrair. E uma terceira dica, né, é coisas concretas, exemplos concretos. Coloca a sua vida concretamente diante da palavra, né? Por exemplo, né, Jesus, diante de um exemplo de Jesus de humildade, né? Quando Jesus ficou em silêncio, não abriu a boca, você se colocar e dizer, meu Deus, quantas vezes eu abri a boca, né? Fazer uma revisão de vida diante da palavra de Deus, ou mesmo usar usar o tempo de sua oração pessoal como revisão de vida, né? A gente tem acompanhado as motivações da Amy, onde ela tem falado muito isso, então isso tem ajudado bastante, porque você vai fazendo a sua revisão de vida, então é muito difícil você se distrair diante
diante de fatos concretos do seu pecado, diante da luz da palavra de Deus e diante daquilo que você é chamado a viver. Então, é sempre bom usar né, exemplos concretos. Eu falo isso, assim, esse terceiro exemplo é mais difícil porque eu não quero dar exemplos. Mas assim, revisão de vida, né? Pega os 10 mandamentos e vai colocando, né, o quanto você ama a Deus sobre todas as coisas, e assim vai. E aí quando você usa fatos concretos, e você vai precisando usar a sua memória especialmente para trazer a luz de Deus e a misericórdia de Deus, para pedir o perdão, é muito difícil. A sua memória vai estar presa nessas atividades e não vai te distrair com outras coisas. E como eu sempre falo, a gente precisa se acostumar a se deixar perdoar por Deus, né? Eu acho que uma das coisas que é mais importante na nossa vida espiritual, nós precisamos nos acostumarmos a nos deixar perdoar por Deus. Que é a coisa mais importante da nossa vida, porque quanto mais a gente se deixa perdoar por Deus, mais a gente aprende a perdoar também. Quanto mais a gente se deixa perdoar e ser banhado pela misericórdia, mais misericordiosos nós vamos nos tornando, né? E no final da vida nós seremos julgados pelo amor. E, né, São João da Cruz que vai dizer isso. Então, é isso que eu queria falar. A gente precisa aprender a usar aquilo que Deus nos deu, né? Assim, a nossa imaginação, memória, afetividade são coisas boas que Deus nos dá e que nós podemos usar a nosso favor na nossa oração. Então a gente precisa aprender. Se isso foi útil para você, deixa seu like aqui. Se você assistir até o final, já sabe, escreve assim, assistir até o final. E se você gostou, compartilha nos seus stories, compartilha nos grupos de WhatsApp que você conhece. De repente isso pode ajudar tanta gente, né? Tanta gente é tão distraída na relação pessoal. Então tomara que seja útil. Deus abençoe. Shalom.